Então, digamos, essa concepção de liberdade, eu estou fazendo um pouco as implicações lógicas, né? Quer dizer, o que significa essa ideia de problematizar na sociologia que vai, esse movimento, digamos, essa tática, né, sociológica, ela vai estar no primeiro capítulo que vocês leram, né? Quer dizer, é uma ideia de você problematizar concepções existentes, ver nela quais são as implicações dessas concepções, apontar contradições e aí sugerir uma nova explicação, não é? Quer dizer, essa ideia da ruptura e da construção, não é? Então, digamos, essa ideia significa que as pessoas podem fazer o que bem entenderem, sem medo de serem punidas, de serem presas, torturadas, perseguidas e por aí vai. Quer dizer, a liberdade aqui é entendida como ausência de restrições, não é isso? Essa é a concepção, né? Liberdade entendida como ausência de restrições ou de sanções punitivas. Então, essa concepção, como é que você chama? Ana. Que a Ana disse que está na moda, eu entendo assim, que muitas pessoas compartilhariam dessa opinião, né, se questionadas. Eu acho que sim, né? A gente até poderia, quer dizer, sociólogo quer estudar tudo, né? Então a gente poderia fazer, digamos, uma pesquisa de survey, né, um questionário estruturado, e colocar essa questão. Quer dizer, podemos dizer e falar o que quisermos. Estamos num país livre. E aí você pergunta para a pessoa se ela concorda, se ela discorda, se ela não tem opinião sobre isso. Eu acho que a maioria das pessoas concordaria ou talvez discordasse não da concepção, mas do fato de que o país não é livre, por isso que as pessoas não podem dizer, né? Mas a ideia de liberdade eu acho que é essa aqui, né? Quer dizer, liberdade entendida como ausência de restrições, liberdade entendida como ausência de sanções punitivas, não é? Bom, mas aí o Bauman vai se colocar essa questão e a sociologia em geral também se coloca essa questão, né? Será que esse é um critério, quer dizer, o critério da ausência de restrições, o critério da ausência de sanções punitivas, será que esse é um critério suficiente para que a gente possa pensar a liberdade individual? O que vocês acham? Esse é um critério suficiente para que a gente possa pensar a questão da liberdade, quer dizer, liberdade é isso ou exclusivamente ou essencialmente isso, quer dizer, a ausência de restrições? Vamos pensar um pouquinho para ajudar vocês a responderem essa questão, né? Não sei se vocês acompanham a conjuntura política, econômica, mas pensem, por exemplo, na questão do desemprego, né? Hoje o Brasil tem, vocês sabem quantidade de desempregados no Brasil hoje? 12,4% da PEA, população economicamente ativa, que equivale a basicamente 13 milhões. Né? As pessoas estão desempregadas, por quê? Porque não querem trabalhar. Pode ser que tenha uma ou outra ali que de fato esteja, né, mudando de emprego, ou que tenha procurado emprego, recebido ofertas, não tenha gostado. Isso acontece, é uma parte pequena. Em geral, os economistas dizem que isso está em torno de 5%. Né? Quando o desemprego está em torno de 5%, isso é considerado uma economia de pleno emprego, porque você sempre vai ter pessoas que estão mudando de emprego, né, que não aceitam as condições oferecidas pelo empregador, enfim, está em torno de 5%. Acima disso já é uma condição de desemprego estrutural. Né? Bom, então, boa parte dessas pessoas estão desempregadas não porque querem, mas porque não encontram condições para se empregarem. Né? Quer dizer, a economia não cresce, não gera vagas suficientes para incorporação, para inclusão de todas as pessoas no mercado de trabalho. Bom, o que isso nos diz, então, sobre a questão da liberdade? Né? Todo mundo é livre para procurar o emprego que quiser e para, digamos, atuar na área que bem entender? A gente está começando a perceber que não é bem assim, quer dizer, porque para que a gente possa agir, quer dizer, para que a gente possa agir, tomar digamos, uma decisão qualquer e agir com base nessa decisão, nós precisamos de meios, né, de recursos. Em geral, tais recursos podem não estar disponíveis às pessoas. Não é? Quer dizer, a pessoa pode querer se inserir no mercado de trabalho, mas não ter a qualificação educacional necessária. E não tem a qualificação educacional necessária porque não teve acesso à escola decente. Isso no Brasil descreve, digamos, a dificuldade de acesso à educação no Brasil, educação de qualidade no Brasil, descreve a realidade de muitos, né, da ampla maioria dos jovens, crianças e jovens, né, que nascem e crescem aqui na nossa sociedade. Então, quer dizer, as pessoas não têm, né,
meios ou recursos necessários para escolher livremente, não é? Quer dizer, essa escolha, quer dizer, bom, eu tenho aqui a possibilidade, eu tenho várias ofertas de emprego, eu vou escolher aquela que mais atende aos meus interesses, não é? De conforto material, de realização profissional, de realização pessoal. Bom, será mesmo, não é? Quer dizer, se na ausência de meios e recursos adequados, a pessoa pode ficar com o primeiro emprego que aparecer diante dela, não é? E submeter às condições de trabalho impostas pelo empregador ou pela empregadora. Então, a liberdade, aqui nesse sentido, como ausência de restrições, então, quer dizer, nem tanto, não é? Então, quer dizer, e isso não vale só para esse exemplo que eu estou dando, quer dizer, em geral, a gente pode pensar, digamos, na concorrência, quando as pessoas vão concorrer por vagas na universidade, não é? Tem cursos que são muito concorridos em determinadas universidades, então a questão aí não é só de escolha, de liberdade de escolher um curso, mas também dos recursos que a pessoa tem, que pode mobilizar para tentar obter essa vaga, não é? E aí os estudos sobre educação vão mostrar que as condições de competição são muito desiguais. São muito desiguais, por exemplo, para jovens que estudam em escolas privadas, para jovens que vêm de escola pública, ainda que nem todas as escolas públicas sejam ruins, mas em geral, se a gente pegar assim a média, não é? A escola privada tende a ser melhor que a escola pública. Então, digamos, qual que é o problema disso? Que a sociologia vai mostrar que essa concepção de liberdade como ausência de restrição, ela não é um critério suficiente para a gente pensar a questão da liberdade, porque, em geral, os agentes, quer dizer, aqueles que tomam decisões com base em interesses e agem, né, escolhem determinadas linhas de ação, quer dizer, qual é o emprego que a pessoa vai buscar, se vai trabalhar ou não, qual é o curso que vai fazer na universidade, ou se vai ingressar na universidade ou não, não é? Então, essas decisões, essas ações, elas dependem de meios e recursos que podem não estar disponíveis, que podem ser escassos, não é? E isso, portanto, impede a pessoa de digamos, de fazer determinadas escolhas. Não é? Entenderam isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma primeira implicação daquela ideia que a gente está desenvolvendo, não é? Que está no na primeira linha do livro do Bauman, que é essa concepção de liberdade, ou essa representação de liberdade, que significa que podemos dizer ou fazer o que quisermos. Não é? Então, isso aqui, uma das primeiras implicações é essa, quer dizer, liberdade como ausência de restrições, e a gente viu que isso não é um critério muito bom, porque, em geral, quer dizer, quando as pessoas agem, elas podem não ter, não é? E frequentemente não têm os meios necessários, os recursos necessários para digamos, buscar os fins desejados ou os fins que lhes interessam. Ok? Olha só, então essa é uma primeira implicação, vou colocar aqui para vocês, olha só. E que o Bauman vai, de alguma maneira, vai contestar, não é? Então, a primeira implicação dessa representação de liberdade que a gente viu é a liberdade como ausência de restrições, certo? A segunda implicação disso é a ideia de que tudo aquilo que nós fazemos, quer dizer, podemos dizer e fazer o que quisermos. Então, tem aqui uma implicação, digamos, de que tudo aquilo que nós fazemos é nossa responsabilidade. Então, nós somos responsáveis, não é? Os indivíduos, agentes, são responsáveis, responsabilidade, por suas ações. Quer dizer, essa ideia de que os indivíduos formarão seus pensamentos, não é? Formarão seus desejos, formarão seus interesses e agirão com base em tais interesses. Não é? E, portanto, vão se responsabilizar por isso.
Isso aqui, dessa implicação, digamos, é aquela imagem de que as pessoas são senhores, não é? Ou senhoras de si, não é? Quer dizer, as pessoas agem assim, ou assado, buscam esse emprego e não aquele, buscam aquele curso e não esse, porque isso é parte das suas intenções, seus interesses, quer dizer, isso é parte de suas motivações. As motivações estão sempre no indivíduo, não é? Por que a pessoa fez isso e não fez aquilo? Bom, a explicação disso está nas motivações, que são questões individuais, não é? Então, se você quer saber, tem coisa mais trivial do que você dizer para uma pessoa assim, olha, por que a pessoa agiu assim? Vai lá, pergunta para ele, não é isso? Não é? Porque, bom, por que a gente diz isso? Porque nós entendemos que o que nos move, né? Aquilo que nos move a agir de uma maneira e não de outra, está dentro de nós. E se está dentro de nós, somos nós mesmos os mais capazes de explicitar aquilo que nos move, não é isso? O que vocês acham dessa ideia? Está tudo imbricado aí nessa ideia da responsabilização pelas ações, a ideia de que nós somos senhores de nós mesmos, portanto, o que nos move, o que orienta o nosso comportamento são os motivos que estão dentro de nós. O que vocês acham dessa ideia aqui? Vocês acham ela legal, boa? Concordam com tudo isso? Se tiver algum psicólogo aqui, psicólogo, alguém que gosta de psicologia, vai concordar com isso aqui. A não ser que estude psicologia social, aí vai discordar um pouquinho. Quer dizer, a implicação disso aqui, né, quer dizer, de que aquilo que nos move, aquilo que nos orienta são motivações individuais e que, portanto, estão ali, se reduzem ao indivíduo, leva a uma outra noção de liberdade, que é essa liberdade como livre-arbítrio, não é? Quer dizer, as pessoas são suficientemente capazes de escolherem os seus motivos, de construírem os seus desejos e agirem com base nele. Quer dizer, isso que é liberdade. Liberdade é livre-arbítrio, né? Mas aí vem lá o cientista social e fala assim, bom, mas eu acho que essa ideia aqui está um pouquinho complicada, porque, veja, as pessoas podem agir diferentemente dependendo do contexto em que elas estão, dependendo de com quem elas estão, dependendo de onde elas estão. Então, o comportamento tem esse fator contextual ou situacional. Não é? Quer dizer, as pessoas, nesta situação de sala de aula, se comportam de determinadas maneiras porque estão em uma situação de sala de aula. Não é? Há certas expectativas que regem os comportamentos. Quer dizer, eu venho aqui, vocês esperam que eu prepare a aula, me preparem minimamente para dar aula, e eu espero que vocês se preparem minimamente para dar aula. Há um certo grau de cinismo também nas relações sociais, porque, digamos, as pessoas toleram alguns desvios em relação a essas expectativas, né? Quer dizer, o professor pode ter certeza que um aluno não preparou a aula ou não se preparou para aquilo, mas ele não vai ficar enchendo o saco do aluno, porque, digamos, pequenos desvios em relação àquilo que é a atitude normal são perfeitamente compatíveis com relações sociais ordenadas, enfim. Então, digamos, boa parte do nosso comportamento tem essa dinâmica situacional. Nós nos comportamos de determinadas maneiras porque estamos em uma situação com determinadas pessoas, situações que têm lógicas diferentes. Não é? Você pode se comportar diferentemente na aula de um outro professor ou de uma outra professora, cuja lógica é um pouco diferente. Não é? Você vai se comportar diferentemente se você estiver ali na biblioteca ou, sei lá, nessas escassas áreas de sociabilidade que nós temos aqui na faculdade. Né? E aí o seu comportamento vai ser diferente porque a situação é outra. E aí nessas áreas de sociabilidade, você vai se comportar de uma maneira dependendo das pessoas que estão perto de você, dependendo das pessoas com quem você está interagindo. Então, digamos, muito do nosso comportamento tem esse elemento situacional. Não é? Quer dizer, essa lógica da situação que nos induz, entre aspas, a agir de uma maneira e não de outra. Então, não é muito bem verdade essa ideia de que liberdade é livre-arbítrio, quer dizer, porque simplesmente a gente não pode
digamos, aquilo que nos move, aquilo que nos faz agir de uma maneira e não de outra, as escolhas que nós fazemos, não dependem só de nós. Essa é uma ideia que a sociologia desenvolve há bastante tempo, está presente no texto do Bauman. O modo como nós agimos, nos comportamos, as escolhas que fazemos, os nossos interesses, eles não dependem só de nós como indivíduos, mas dependem das relações das quais nós fazemos parte, não é? E das situações nas quais nós agimos. Não é? Se não fosse assim, não haveria necessidade de estudar ciências sociais, não é? Quer dizer, aquela brincadeira que eu fiz antes, quer dizer, se você quiser entender por que alguém se comporta de uma maneira, basta perguntar para a pessoa, então você não precisa de um sociólogo. Não é? Qualquer um vai lá, pergunta para aquela pessoa, ela vai te dizer o porquê. Mas aí vem a sociologia chata e vai dizer assim, bom, mas a pessoa em geral não conhece, vou falar um conceito sociológico, em geral as pessoas desconhecem ou não conhecem completamente ou ignoram completamente os determinantes de seu comportamento. Quer dizer, as pessoas agem de uma certa maneira, mas não sabem por que agem assim. E o sociólogo, a socióloga, é a pessoa que teria o instrumental necessário para reconstruir, teria o aparato necessário para reconstruir aquilo que faz com que o indivíduo age de uma maneira e não de outra. Não é? Tem um pouquinho aqui de pretensão sociológica, mas eu acho que esse argumento tem razão. Não é? Quer dizer, e por quê? Porque boa parte das escolhas que nós fazemos só fazem sentido se nós considerarmos as relações em que nós estamos, o contexto em que nós agimos, a lógica situacional operante. Não é? Então, um pouco essa ideia de liberdade como livre-arbítrio ela é insuficiente, ela é errada, não é? Do ponto de vista da sociologia, porque aquilo que determina, aquilo que nos move a agir não está ou não reside apenas dentro de nós. Certo? Entenderam? Então, isso é um pouco... essa ideia também vai estar presente no capítulo 1 do texto do Bauman. Não é? Veja, o que ele está dizendo aqui, a ideia que ele vai desenvolver, que para ele é sociológica, é da liberdade. Vamos ver se vocês lembram. A liberdade como? Isso para ele é mais sociológico. Não é? Liberdade como? Isso, liberdade como uma relação social. A gente vai discutir isso melhor na próxima aula, tá certo? Mas para ele, quer dizer, então, digamos, ele faz esse primeiro movimento de afastar aquilo que a gente chama de pré-noções. Não é? Então, liberdade como ausência de restrições. Bom, isso do ponto de vista da sociologia não é a maneira apropriada de entender esse fenômeno. Liberdade como livre-arbítrio. Bom, do ponto de vista da sociologia também não é. Bom, então como é que a gente pode construir adequadamente esse objeto? Olha, antes de mais nada, a sociologia se preocupa, como eu estava dizendo, com relações, com redes de interações, com interdependências. Não é? Esse é o olhar propriamente sociológico sobre o mundo. Não é? A sociologia, as ciências sociais podem estudar qualquer objeto. Vocês, não sei se vocês se lembram, no início da aula eu disse para vocês que o Bauman escreveu sobre sexo. É um sociólogo escrevendo sobre sexo. O que a sociologia vai falar sobre sexo? Deve ser chato pra caramba. Não necessariamente, quer dizer, é o olhar. Não é? Então ele falou sobre amor, ele falou sobre consumo. Não é? Tem uma área na sociologia, digamos, uma área temática na sociologia que se identifica como sociologia do amor. Não é? Então, digamos, são diferentes autores, que estudam de um ponto de vista sociológico o amor. Quer dizer, e o que é especificamente sociológico sobre as coisas? É o olhar, é o ponto de vista, é a perspectiva, essa ideia de que, para que nós possamos entender um determinado comportamento, uma escolha, como os interesses, como os desejos, como as vontades das pessoas são construídas, a gente tem que fazer esse esforço de inserir a pessoa nas redes de relações ou de interações onde ela age. Não é? Então esse é o olhar sociológico, a gente insere as pessoas dentro das redes de relações das quais elas fazem parte. É só em função disso, para o cientista social, que a gente consegue explicar por que as pessoas agem assim ou assado. Tudo bem?
E aí tem uma outra coisinha que é problemática, quer dizer, se a gente for voltar ainda, você se lembra daquilo que a sociologia faz em relação ao objeto, né? Quer dizer, esse movimento de afastamento do objeto, de distanciamento, de ruptura, não é? Em relação às pré-noções e construção. Não é? Então, quer dizer, essa ideia de livre-arbítrio, ela traz um outro probleminha que é o seguinte, não é? Porque o que a sociologia em geral demonstra, o que as ciências sociais demonstram, é que o nosso comportamento é bastante irregular. Não é? A regularidade do comportamento, ou a uniformidade, aquilo que a gente chama de uniformidade de condutas. Não é? Então, digamos, a gente pode citar exemplos triviais, quer dizer, a divisão do dia em períodos, não é? em que nós fazemos atividades diferentes, em que nós assumimos papéis diferentes, que nós assumimos identidades diferentes. Então, quer dizer, acordamos, tomamos café da manhã, depois vamos trabalhar, e aí almoçamos determinado horário, e depois voltamos para o trabalho, e depois à noite, se a pessoa tem filhos como eu, vou lá desempenhar o papel de pai, ajudar com as rotinas domésticas e por aí vai. Não é? Então são rotinas, regularidades, que não descrevem só a minha conduta diária, mas a de várias pessoas. Não é? Então, digamos, se fosse verdade isso aqui, que liberdade é livre-arbítrio, quer dizer que as pessoas, elas simplesmente constroem dentro de si os seus desejos, as suas motivações, as suas intenções e agem a partir disso, então a gente não conseguiria dar conta da evidência mais importante, ou mais consolidada, de que os comportamentos são regulares, são uniformes. Quando nós observamos a vida social, nós notamos regularidades. As pessoas fazendo quase todas as pessoas fazendo sempre, né, ou quase sempre, quase as mesmas coisas. Da mesma maneira. As coisas mudam muito lentamente. Não é? Então, digamos, se isso aqui é verdade, e aí a sociologia vai dizer que é, né? Então a gente teria que... aí surge aquela questão, quer dizer, se o comportamento, as condutas humanas são regulares, são uniformes, aí surge aquela questão, de onde vem tal regularidade se os indivíduos, como geralmente se crê, são únicos e se cada um busca seus próprios objetivos exercendo a livre vontade? Então essa é uma questão que a sociologia se coloca, não é? Quer dizer, essa questão que problematiza, que desfamiliariza, que enche o saco, não é? Quer dizer, putz, mas por que o cara está fazendo essa pergunta? Vai falar sobre outra coisa. Então, de onde vem tal regularidade de comportamentos, de condutas, se os indivíduos, como geralmente se crê, são únicos e se cada um busca seus próprios objetivos exercendo a livre vontade? Para termos uma ordem coletiva, olha só que interessante, vem uma outra questão. Para termos uma ordem coletiva, não é? Como isso aqui, quer dizer, a gente tem um mínimo de ordem aqui, não é? Seria necessário, olha só, essa é a questão que a sociologia se faz. Seria necessário suprimir, moderar ou atenuar alguma das intenções subjetivas, portanto, restringir a liberdade individual? Quer dizer, viver em sociedade significa restrição da liberdade individual, moderação, atenuação de alguns interesses ou intenções subjetivos, não é? Bom, e aí, quando Bauman constrói esse objeto dessa maneira, quer dizer, liberdade como relação social, ele está chamando atenção, ou ele está tentando responder alguns desses questionamentos que ele vai se colocando na introdução ao livro. Não é? Por quê? Quando ele fala em liberdade como relação social, quais são as ideias ou quais são as implicações, não as ideias, quais são as implicações disso aqui, quer dizer, de se pensar a liberdade como relação social? E aqui a gente já vai entrando nessa seara de como a sociologia lida com esse objeto. A primeira implicação mais fácil, vou ajudar vocês, que não há liberdade sem relação, não é isso? Sim ou não? Se liberdade é entendida como uma relação, quer dizer, ser livre significa estar em relação com outros, não é isso? Quer dizer, significa algum tipo de relacionamento, quer dizer. E aí, se a gente continuar seguindo as implicações, quer dizer, não há liberdade fora da sociedade, não é isso?
Não há liberdade fora da sociedade. De alguma maneira, a sociedade que cria condições para que os indivíduos, ou pelo menos para que alguns indivíduos, sejam livres. Veja, então, uma primeira implicação dessa ideia da liberdade como relação social, que o Bauman vai desenvolver ao longo do capítulo que vocês leram, é essa ideia de liberdade como criação histórica. Quer dizer, o reconhecimento dos indivíduos como seres livres, né, é uma, vai dizer o Bauman, né, e outros sociólogos, é uma obra da sociedade. Significa também que indivíduo livre não é uma condição universal. Significa também que é apenas em sociedade que o indivíduo encontra condições que o habilitam a agir livremente. Claro aqui? Vamos lá. São as implicações desse argumento que ele vai desenvolver ao longo do capítulo 1 e de outros capítulos, né? Porque o livro tem vários capítulos. Tem a ideia de que o reconhecimento de homens e mulheres como livres, como indivíduos livres, é obra da sociedade, significa ou implica que o indivíduo livre não é uma condição histórica universal, significa também que é apenas em sociedade que o indivíduo encontra as condições que o habilitam, não é? Ou que o capacitam a agir livremente. Quer dizer, a gente poderia dizer que é por meio das relações, é por meio da vida em sociedade que o indivíduo vai adquirir certas capacidades que vão permitir a ele se autorrealizar, não é? Da maneira como, enfim, de uma determinada maneira, não é? Quer dizer, mas que a autorrealização supõe, portanto, certas capacidades que são transmitidas por meio da vida social.